Alô, bom dia, crianças. Boa tarde, boa noite, tudo bem? Professora André, mais uma vez com vocês na nossa aula de produção de texto. Espero que todos estejam bem, todos ainda estejam em casa, porque ainda é necessário. Estamos com muita saudade de vocês, torcendo para que chegue logo o momento que a gente vai se encontrar novamente. Queremos nos ver pessoalmente. Por enquanto, ainda estamos matando a saudade das nossas aulas virtuais, não presenciais, mas com a certeza que nós estamos bem próximos desse momento, da nossa nova acolhida, do nosso novo encontro, a nossa escola toda sendo preparada para receber vocês, para, diante de todas as normas necessárias para que vocês cheguem na escola com segurança, que a gente possa nos encontrarmos novamente, que a gente possa estar juntos, podemos ficar sempre pertinhos, talvez ainda não tão pertos, logo de começo, mas nos preparando para esse momento da nossa acolhida presencial. Tá? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Sei que nada é muito novo para ninguém, nem para vocês, crianças, pais e nós, professores. Nos adaptamos a cada aula que se passa, a cada momento que se passa, nós estamos nos reinventando, nos reconhecendo cada vez mais aquele momento que é necessário de estarmos ainda longe um do outro, tá certo? Mas que logo, logo, com a esperança que logo, logo tudo isso vai passar, e nós vamos poder dar continuidade presencialmente na nossa escola, das nossas aulas de produção de texto, tá certo? Nossa produção de texto é um segmento da nossa aula de linguagem, é uma continuação onde nós conhecemos os gêneros textuais. Ah, professor, eles ainda são muito difíceis para a gente, porque a gente ainda não sabe produzir sozinho alguma construção, algum texto. Eu sei que tudo isso é novo, vocês ainda estão na formação do leitor e escritor, por isso que nós tentamos fazer um pouco mais, tentando fazer o adaptado a vocês, que sejam mais leve, que vocês possam aprender cada vez mais, juntando as nossas aulas de linguagem com a aula de produção, para que vocês comecem a produzir um pouquinho mais os textos, escrever um pouco mais, copiar, transcrever, tudo aquilo que for necessário para o conhecimento de vocês, tá certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade às nossas fábulas, que é interessante para nós conhecermos, que é um tipo de texto simples e que nós já sabemos que todos os personagens são animais, que têm, às vezes, papel de uma pessoa, que falam, que agem como se fossem as pessoas, e que nos ensinam, nos deixa algum ensinamento, que a gente possa continuar sendo pessoas boas, crianças legais, que ajudam uns aos outros, que nós vamos crescendo com as morais que deixam as fábulas para a gente. Lembra que nós vimos na outra aula a fábula da cigarra e da formiga, onde a gente aprendeu que todos temos que trabalhar em conjunto, que nós precisamos ajudar todas as pessoas, mesmo sem saber se o outro vai nos ajudar em algum momento, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é ser solidários, que é sermos amigos dos nossos familiares, e vimos também a história do ratinho, do leão e do ratinho, lembra? Que o leão pegou o ratinho, quase que devorava, e o ratinho pediu muito para que ele não fizesse, e com o tempo, o leão foi aprisionado pelos caçadores, e quem o salvou? O ratinho, onde deixa também uma lição, que uma boa ação sempre gera outra ação. Quando eu ajudo o meu amigo na sala de aula, quando eu compartilho com ele algum conhecimento, ou que eu ajudo que ele teve algum problema, tudo isso é legal para que mais tarde ele me retribua ou não. Mas se eu fizer uma boa ação, se eu gerar uma boa ação, com certeza, ou ele ou outra pessoa vai gerar para mim essa ação, né? Claro que não é se dando que vai se receber. A gente tem que pensar em ajudar e que se vier essa outra ação para a gente, isso vai ser maravilhoso. Então, hoje a professora Andréa trouxe mais duas fábulas,
para a gente, uma é animada, vocês vão assistir, para que vocês verifiquem o quanto é legal e o quanto é importante as fábulas na nossa vida. É uma historinha curtinha, né, pequenininha, onde a gente sabe que tem sempre esse ensinamento e que os personagens são animais, tá? Vou passar para vocês uma fábulazinha que é bem interessante para vocês prestarem atenção direitinho, tá bom? Só um minutinho, que a professora vai compartilhar com vocês. Em uma floresta vivia um coelho. Pegaram com ele.
No passado. Olha só que engraçado, não é? O coelho, se achando muito esperto, o que que aconteceu? Achou que jamais perderia a corrida para a tartaruga. E o seu tartaruga usou a inteligência e com seus passos lentos foi indo, e o coelho subestimou a inteligência do seu tartaruga e fez o quê? Foi comer, depois foi dormir e o seu tartaruga, ó, passou dele. Então, não devemos jamais subestimar a inteligência do outro, ou se achar que é o mais importante, que é o mais inteligente do que os nossos amigos. Todos nós temos uma habilidade, todos nós temos uma forma de ser, um jeito de ser. Então, é interessante que todo mundo sejamos, tentamos ser, pelo menos, iguais, cada um com as suas habilidades, mas acreditando cada um no seu potencial, não querendo ser o melhor, se mostrando o melhor para todos,
ajudando a todos e não achando que você é melhor do que o outro. Então, o seu coelho se deu mal, achando que ele estava sendo o mais importante, o mais veloz, o melhor corredor da floresta. E os outros amigos da floresta ficavam tristes porque sempre se achavam assim. Sempre ele estava se achando que era o melhor. E, na verdade, todas as pessoas têm o seu jeito de ser. Então, isso, a nossa fábula desculpa, do coelho e da tartaruga nos mostra que nós somos cada um da sua forma, cada um do seu jeito de ser, tá? Vamos relembrar agora um pouquinho do que é a nossa fábula, né? O que é que ela nos traz, o que é que ela pode nos trazer, tá certo? O que que ela é, relembrando um pouquinho do que é a nossa fábula, né, o nosso tipo de texto, para que a gente possa sempre estar de olho no nosso gênero textual. Então, a nossa fábula é uma narrativa, é um texto curto, que pode ser em prosa ou em verso, como eu já havia falado, e os personagens são animais, que agem como seres humanos e que ilustram um ensinamento e uma moral. Acabamos de ver que nós precisamos sempre acreditar uns nos outros, ninguém é melhor do que o outro. As características da fábula, como a professora já havia falando, e nós vamos só fazendo uma revisão do que é, alguns animais assumem as características específicas conforme seu comportamento, são animais que falam, pensam e agem como seres humanos. Muitas vezes, no finalzinho da fábula, aparece uma frase destacada que se chama moral da história. O título aparece destacado com os nomes dos animais: o leão e o rato, a raposa e a uva, o leão e o ratinho, o coelho e a tartaruga. Então, sempre são dados o nome de animais aos títulos também da história. E aqui a professora vai ler para vocês uma outra fábula, para que vocês tenham noção de mais uma para vocês e para a gente ficar sempre atento à nossa leitura. Um ratinho vivia num buraco com sua mãe. Depois de sair sozinho pela primeira vez, contou a ela: Mãe, você não imagina os bichos estranhos que encontrei. Um era bonito e delicado, tinha um pelo muito macio e um rabo elegante. Um rabo que se movia formando ondas. O outro era um monstro horrível. No alto da cabeça e debaixo do queixo, ele tinha um pedaço de carne crua, que balançava quando ele andava. De repente, os lados do corpo dele se sacudia e ele deu um grito apavorante. Fiquei com tanto medo que fugi correndo bem na hora que ia conversar um pouco com o simpático. Ah, meu filho, respondeu a mãe. Esse monstro era uma ave inofensiva. O outro era um gato feroz que no segundo teria te devorado. E nessa moral, nos ensina que jamais devemos confiar na aparência. Às vezes, por ser bonitinho, não é tão bom. E às vezes, porque a gente acha que ele é estranho e tudo mais, a gente acha que essa pessoa é a melhor. Então, as fábulas acabam nos dando um ensinamento que serve para o nosso dia a dia, para que a gente possa utilizar, que a gente possa saber quando e como sempre estar diante das coisas que nós devemos ver, que nós esperamos saber de como está, como deve ser, tudo bem direitinho, para que jamais a gente possa confundir as aparências, que a gente não possa chegar a pensar, vixe, meu Deus, o que é que eu poderia ter feito? Como é que poderia ter sido? Se eu acreditei mais nesse ou naquele, as aparências às vezes enganam. E a gente precisa sempre estar atento, como os animais, sempre querendo ajudar, sempre querendo trazer para as outras pessoas uma boa ação, querendo fazer sempre e confiando no nosso talento, confiando na nossa habilidade. Na nossa aula passada, a gente viu também a fábula do leão e do ratinho, onde o leão não devorou o ratinho e depois o ratinho ajudou ele. E a atividade de casa de vocês foi fazer uma ilustração, foi criar a imagem que vocês viram no começo da fábula, que quando eles falavam assim, o leão, cansado de tanto caçar, dormia à sombra de uma árvore.
e o ratinho passeava em cima dele e acordou. Então, no livro de vocês, pedi para que vocês ilustrassem. Quando no livro pede uma ilustração, ele também está fazendo com que vocês construam, não em escrita, mas como imagem. Lembra que a gente estudou também na aula de linguagem sobre a leitura de imagem? Se você fizer apenas uma imagem e desenhar, o outro, mesmo sem saber a legenda ou o título do seu desenho, vai poder identificar o que você queria mostrar. Então, eu sei que tem algumas crianças que têm uma habilidade muito boa do desenho, que gosta de desenhar. Então, essa parte da página 81 era para que vocês criassem a produção através da imagem, através do que vocês viram nesse trecho da fábula. Vocês iam desenhar árvores, os dois animais que estavam lá, tudo aquilo que refletisse que quando a professora for ver, ou qualquer outro colega venha a ver a imagem de vocês, possam identificar mesmo sem a leitura, mesmo sem a escrita, mesmo que tenha uma legenda ou um título para o desenho. E a importância do desenho é valiosa na produção de texto. Geralmente, as produções de texto, ela vem sempre com animação, com um desenho, como a professora mostrou agora do coelho e da tartaruga, eu mostrei para vocês um pequeno desenho mostrando para vocês. Com a ilustração, fica mais fácil entender para vocês que ainda estão na fase do formando o leitor, que através da imagem que passou do coelhinho correndo, o coelhinho descansando, o coelhinho comendo, que a tartaruga chegou à frente dele, tudo isso foi através da imagem. Então, é muito importante, quando se dentro do gênero textual, você pode incluir a imagem, que faz com que vocês atribuam as duas coisas, tanto a escrita como a imagem. Tá certo? Então, sempre que puderem desenhar, sempre que puderem fazer histórias em quadrinhos, transformar uma fábula em história em quadrinho, transformar o poema numa história, em desenhos, em sequências de desenho, tudo isso é muito importante para que vocês também aprendam essa leitura, tá certo? Na atividade de casa de vocês, que a professora André vai deixar para vocês, hoje na aula, é um planejamento de uma produção. Tá? Ah, professora, eu ainda não sei escrever, mas é a hora que vocês irão pedir o auxílio em casa, para que junto com os pais de vocês, vocês possam produzir essa pequena história. Não precisa ser extensa, as fábulas também são curtas, não há necessidade que ela seja grande demais, tá certo? Vocês podem aos poucos ir construindo pequenas frases, onde vocês depois, juntando tudo, cria-se pequenos textos. Lembra? Lembrando novamente, o conjunto de sílabas, a formação de sílabas, o conjunto de sílabas forma palavras, o conjunto de palavras eu formo frases, e o conjunto de frases eu irei formar pequenos textos, tá certo? Então, a produção, vocês vão vendo que aos poucos vocês vão aumentando o ritmo de vocês. A escrita é muito importante, por isso que sempre eu peço para que vocês copiem, que vocês transcrevam algo que vocês queiram, trechos do livro, do próprio livro de produção textual, Macho e Criança. Vocês podem criando essa habilidade, porque quanto mais eu visualizo e eu escrevo, eu vou conseguindo mais tarde fazer um texto maior, dar mais importância, saber mais palavras, construir mais palavras, mais frases, para que eu possa construir mais tarde um texto. Então, falando da fábula, eu vou explicar para vocês, tem um objetivo que é o quê? Criar uma fábula, tá certo? Claro que aqui no livro eu pedi para que vocês fizessem em conjunto com o amigo. Só que como a gente ainda está em casa, vocês vão fazer em grupo com a família de vocês. Todos juntos irão pensar, todos juntos vão poder pensar, imaginar qual animal, que histórias vocês irão transformar a história do leão e do ratinho, tá? Agora, com a orientação dos pais de vocês, vão se reunir para tentar criar essa nova história. Professora, como é que nós vamos fazer? Olha, tem um planejamento no livro de vocês, onde vocês irão pegar essa fábula, que está na página de vocês, lá do começo do texto, que é da página 79, e vocês irão criar o quê? Vão trocar ideias junto com os familiares, e as seguintes questões para que vocês possam fazer essa modificação.
Quem são esses novos personagens que vocês vão criar? Não vai ser mais o leão e o ratinho. Vocês vão pegar outros animais que vocês queiram para incluir na história de vocês, na fábula de vocês. Qual dos dois está em apuros? Você vai escolher, eu escolhi o cachorro e o gato. Qual deles que está em apuro? Qual aquele que vai ser preciso ajuda do amigo, do outro animal? Vocês vão fazer tudo isso. Por que ele está correndo perigo? Vocês vão criar toda uma situação. Vocês vão pensar, vão aí bater aí na teclazinha, junto com o papai, junto com a mamãe ou com os irmãos, quem estiver auxiliando vocês. Vocês vão pensar em possibilidades para que vocês possam construir essa fábula, tá certo? Curta. Gente, é curtinha. Professora, eu ainda não sei criar sozinho, eu ainda não sei escrever sozinho. Alguém escreve para vocês e vocês fazem a transcrição, vocês fazem a reescrita da história que vocês criarem, tá bom? Então, o que o outro vai fazer para ajudar? Toda aquela sequência que teve na fábula do rato e do leão, vocês irão criar, sendo com outros personagens, com outras coisas que eles estão passando, quais foram o problema que ele está passando, quem vai ajudar quem depois vai voltar para ajudar. Vocês vão fazer uma mudança, vão fazer a história do jeito que vocês quiserem, com os personagens que vocês acharem mais interessante incluir na história de vocês, tá certo? Dia depois, os dois animais voltam a se encontrar, desta vez o animal quer ajuda de outro que está em apuros, porque ele está correndo perigo, o que aconteceu com ele e como o outro ajudou. É uma sequência de fatos, uma sequência da história que vocês vão ter por ideia a fábula que nós já lemos e vão criar em cima dela uma reescrita. Vão reescrever essa fábula com os personagens que vocês vão criar, com os animais que vocês quiserem, o título que vocês acharem mais interessante colocar, mas sabendo que usando as características necessárias para construir a fábula, que os animais são os personagens e que eles têm atitude de pessoas, tá certo? Não pode esquecer desses detalhes para que a fábula possa vir a dar mais importância e ser mais divertida para nós que iremos ler, tá certo? O rascunho. Escreva o rascunho do texto numa folha, dei um título para ela, os nomes dos novos personagens não posso esquecer da moral. A moral é muito importante para que vocês deixem para os outros, para os amigos quando forem ler, um ensinamento, tá certo? Vocês vão criar uma folhinha extra ou no livro de vocês, tá certo? E lá no final do texto tem como é que eu posso dizer? Na página 17 do caderno de produção, existe lá no finalzinho, quando vocês forem ver, nessa página aqui amarelada, lá no finalzinho do livro, é onde vocês vão transcrever a história de vocês, tá? Professora, precisa ser muitas linhas? Não, não precisa. Vocês vão fazer curtinhas, até pequenas frases, 5 linhas, no máximo, como vocês quiserem. A importância é saber que vocês estão construindo essa nova fábula, que vai ter outros animais que vão se envolver nessa história, o que aconteceu com cada personagem e a moral da história, que é interessante, porque os outros irão saber, tá? Nós iremos mostrar para todos os amigos quando voltar, as professoras todas irão receber essas atividades de vocês, do caderno, não precisa ser destacada, desde que quando chega lá, a gente destaca, mas não esquecendo de colocar o nome de vocês e a data da produção, tá? Professora, isso é bem complicado, isso é bem difícil. Não, a professora quer que vocês façam só o que vocês puderem fazer, o que vocês souberem fazer. Professora, eu só sei fazer algumas frases. Faz em frases. Pode ser em verso, pode ser em texto, pode ser em frase, do jeito que vocês acharem interessante construir. Mas que vocês façam essa modificação, que a gente possa ver que vocês entenderam que vocês podem modificar uma fábula da maneira que vocês acharem interessante, com os personagens de vocês, com a situação que vocês criarem e com a moral que vocês querem deixar para os amigos e para nós, professoras, também aprendemos, porque cada moral que é deixada, cada moral que a gente aprende, a gente acaba criando
e trazendo para nós, para o nosso dia a dia, que a gente não possa vir a repetir o que a gente fazia de errado e que a gente possa ter essa atitude correta. Não é interessante? Então, a fábula é legal. Se quiser, retorna de novo para a aula passada, ou rever novamente as características, ver os textos que foram lidos, essa história que foi de historinha que vocês puderam ouvir e ver a imagem. Tudo isso é importante para que vocês saibam construir. A escrita agora é só formação, tá bom? Não se preocupem em fazerem textos maravilhosos, gigantescos, porque essa não é a nossa intenção. A intenção é que vocês tenham ideia do que é o gênero e que vocês possam repassar para os colegas o que é esse gênero. Professor, eu também quero desenhar. Também pode. Aqui na imagem, no lado, tem um quadro onde você vai desenhar quem são os personagens que você criou. Quem são esses animais que você quis transformar a sua história. Você pode desenhar, pode pintar, tá? Ilustra do jeito que vocês quiserem. Não é preciso fazer todas as linhas. Façam o que for preciso e o que vocês acharem necessário para dar continuidade às fábulas, tá bom? Estou muito feliz, mais uma vez a gente revisando, que vocês tenham um pouquinho de paciência, que a gente está aprendendo aos pouquinhos, que tudo isso o diário e o cotidiano é que nos faz aprendermos, não esquecendo sempre de estar visualizando o nosso alfabeto, a distinção entre as vogais e as consoantes, tá? Que nós já vimos que tudo isso é importante para a nossa formação, o uso do nosso dicionário, o uso dos textos, livrinhos que nós temos em casa. Nessa semana nós vamos ter leitura de outro paradidático que a professora vai trazer para vocês, que tudo isso é enriquecedor, tudo isso serve como base de construção para que vocês venham a saber a escrever e a ler, tá? Usem da imaginação, peçam ajuda, criem junto. É um momento de uma atividade em conjunto. Uma atividade que todos vão poder ajudar vocês, todos, a mamãe, o papai, os irmãos, todos eles vão poder dar a sua opinião e construir com vocês essa história que vocês tanto querem transformar e trazer para que nós possamos ver, que nós possamos aprender mais com vocês, tá bom? Então, quem ainda não fez a atividade da fábula, ainda do livro, tanto a de classe e a de casa da aula anterior, ainda pode fazer, tá certo? A gente vai ver no retorno, todas as atividades serão corrigidas, todas as atividades serão tiradas dúvidas que ficaram, a gente vai rever mais uma vez, vamos revisar todos os gêneros que a gente já viu desde o começo do ano, sempre dando uma pincelada, sempre voltando um pouco atrás, para que a gente possa entender cada vez mais e saber que ela é usada no nosso dia a dia, umas com mais frequências, outra com menos frequência, mas que é importante para nosso aprendizagem da nossa língua portuguesa. Tá certo? Então, a nossa aula vai ficando por aqui hoje, tá? Com a certeza que vocês estão aprendendo, que vocês estão construindo, que vocês, a cada dia, passo a passo, estão se fortalecendo do conhecimento e que quando a gente voltar para as aulas presenciais, a gente vai ter cada vez mais a possibilidade de aprender. Eu sei que é difícil só o visual, a gente não está podendo mostrar para vocês pertinho, mostrando tudo aquilo que é necessário. Mas com o auxílio de todos, com a ajuda em conjunto, aquela ajuda necessária, nós iremos chegar lá, tá certo? E com a certeza, nós estamos no caminho certo. Cada dia nós estamos aprendendo mais um pouco. Cada dia fica um conhecimento para cada um de vocês, pequenininhos, que estamos morrendo de saudade de poder estarmos juntos e ensinar para vocês presencialmente, que isso é importante. A forma como a professora ensina, o jeito como ela lida com as atividades, que a gente pode construir junto, que a gente pode sentar em roda, que a gente pode discutir a conversa, falar um pouco mais, cada um dar a sua opinião, isso é importante, tá? Mas logo, logo nós estamos voltando, logo, logo nós iremos estar todos juntos, tá? E essa certeza está cada dia mais próximo de cada um de nós, tá certo? Estou feliz de mais um dia estar aqui com vocês. Amanhã teremos mais uma aula de linguagem, mais aprender, mais
ouvir, o mais colocar em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo, tá bom? É com muito carinho, um afeto maravilhoso que todos temos por vocês, amamos vocês de todo o nosso coração e queremos que a nossa volta seja realmente o mais rápido possível, porque a saudade está grande, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui com mais uma aula de produção de texto. Se tiverem dúvidas, anotem, deixem mensagem, porque a gente sempre está respondendo e tirando as dúvidas necessárias. Mas não se preocupe, tudo isso a gente ainda vai voltar a ver e aprender e tirar as dúvidas e ajudar os colegas que estão com mais dúvidas, tirar as nossas próprias dúvidas e fazer aquela nossa aula que sempre a gente fez, tá bom? Um beijo especial, gostoso, carinhoso em cada um de vocês. Estou morrendo de saudade de vocês, tá certo? Um abraço e até a nossa próxima aula de produção de texto. Leiam, não esqueçam de ler, tá? Vários livros, os que vocês acharem interessante, necessário, para que vocês leiam, os pais leiam. E lembrando, a letrinha cursiva, vamos treinar que todo mundo vai conseguir, tá bom? Um beijo e até a próxima aula mais uma vez.